Olá e seja muito bem-vindo a esta aula que eu ofereço gratuitamente, que está disponível tanto para as alunas do Autoterapia, mas também para quem não está ainda no Autoterapia. E eu espero que venhas a estar em breve, porque vai transformar a tua vida. E eu hoje quero falar sobre um tópico que às vezes pode ser um problema para algumas pessoas ainda não se terem inscrito no Autoterapia. Eu hoje recebi uma mensagem de um cliente meu que me perguntou se eu ainda atendia, e eu já não atendo pessoalmente, presencialmente, e só atendo neste momento pessoas que fazem parte do meu programa Autoterapia. E porquê? Porque lá eu ensino aquilo que tu precisas de saber para realmente começares a mudar a tua vida, a compreender as tuas emoções. E quando tu fazes terapia, o programa em si já é terapia. Porque é que eu ofereço estas sessões? Porque nestas sessões eu posso ajudar-te com uma situação específica, uma situação que seja mais difícil e que tu queiras resolver mais rapidamente. Eu só atendo, neste momento, alunas que estejam dentro do Autoterapia porque é preciso que estejam dentro do Autoterapia e que já estejam na quinta semana para saberem o mínimo, para chegarem até mim sabendo o mínimo. Quando eu atendia presencialmente, o que é que eu notava? Eu queria ensinar muitas coisas, mas a pessoa queria muito falar sobre os seus problemas. E isso tirava-me um pouco capacidade de entregar aquilo que eu achava necessário, porque para mim terapia não é sobre a pessoa sentar-se e falar sobre os seus problemas, principalmente se a pessoa está simplesmente ali a falar sem sentir absolutamente nada. O meu objetivo é sempre que a pessoa tenha uma libertação emocional, e todas as minhas sessões eram sempre dirigidas para encontrar uma causa do problema que a pessoa trazia até mim e a libertação emocional respectiva daquela situação. Porque sem isso não há resultados. Aquela conversa de mas já pensaste se não seria de outra maneira, tu já viste por esta perspectiva. Isso é ótimo, é maravilhoso, e eu faço isso quando eu atendo, quando sinto que é necessário, mas o mínimo possível, porque na minha opinião cada pessoa é que tem de ver, cada pessoa é que tem de sentir aquilo. E então a minha orientação era sempre mínima, no sentido de a pessoa chegar lá sozinha, por ela mesma, e sentir as suas próprias respostas às suas próprias perguntas. O meu objetivo como terapeuta sempre foi, ou a maior parte do tempo foi, quando não foi eu percebi que os resultados não eram tão bons, após fazer um curso de hipnose em que nós ressignificávamos memórias, e essa foi uma técnica terrível, porque não havia libertação emocional. Libertação emocional tem de acontecer. E se houve coisa que eu fiz questão de me especializar mais, e continuo a fazê-lo, é em libertação emocional. Como me libertar das emoções que estão presas dentro de mim. Sejam emoções que eu já senti muito lá atrás, sejam emoções que aparecem hoje, no dia de hoje, e que muitas vezes são apenas a emoção lá de trás a ser resgatada, a vir ao de cima com uma situação que foi um gatilho emocional. Esta aula é para falar especificamente sobre terapia online, porque, como eu disse, eu recebi uma mensagem de um cliente que procurava para saber se eu ainda atendia, e eu disse que não, que apenas trabalhava online e que só atendia pessoas que faziam parte do meu programa. Porque todo o meu conteúdo é direcionado para mulheres, mas não quer dizer que não funcione com homens, funciona com toda a gente. Mas eu direciono-me mais para mulheres porque as mulheres são muito mais ansiosas, as mulheres precisam de se libertar de determinadas coisas, os homens também, mas as mulheres precisam de se libertar de determinadas coisas que estão muito entranhadas na sociedade, e precisamos de reencontrar a leveza e a liberdade de ser, e não aquilo que nos é imposto. E então, o que esse cliente me respondeu foi: online não me faz sentido. E ele não estava a falar do programa, porque eu até entendo que o autoterapia não faça sentido a muitas pessoas, porque muitas pessoas procuram terapia porque procuram um milagre, procuram alguém que resolva os seus problemas, procuram alguém com quem
se podem queixar, pagar a essa pessoa para se queixarem à vontade. E eu não quero aqui desprezar a situação de ninguém, mas essas pessoas não são as minhas clientes. Eu não quero essas pessoas como minhas clientes, nem em terapia, nem no autoterapia, porque no autoterapia eu ensino mulheres a serem livres e independentes emocionalmente. E independentes emocionalmente significa que não estão dependentes de nenhum terapeuta para resolverem as suas questões. Até podem procurar de vez em quando a palavra de alguém, uma perspectiva diferente, tudo bem. Agora, viver a vida toda dependente de um terapeuta, isso para mim é completamente absurdo. Isso aí é dependência, isso aí é é ter um problema em que nós procuramos alguém para resolver os nossos problemas. Eu não concordo que terapia seja para sempre e muito menos concordo em que se faça terapia durante anos e anos e anos sem sabermos depois libertar-nos daquilo e conseguirmos resolver os nossos problemas emocionais sozinhas. Não concordo e vou continuar sem concordar, não importa aquilo que eu ouça, leia, escrevam ou qual seja a visão de outras pessoas, porque várias pessoas às vezes tentam impingir-me e incutir-me essa ideia de que terapia é para sempre, que precisamos sempre de alguém. O que eu preciso mesmo, o que nós precisamos é aprendermos a ser emocionalmente maduras. Quando nós estamos dependentes de alguém a vida toda, nós não somos emocionalmente maduras. Vocês imaginam-se a depender a vida toda dos vossos pais para comer, por exemplo? Claro que não. Os pais orientam, ensinam e depois nós fazemos sozinhas. A terapia é igual. O terapeuta deve orientar, ensinar e depois nós aprendemos a fazer sozinhas. Eu, em terapia, em sessões presenciais, eu fazia o máximo esforço para conseguir explicar àquela pessoa que era importante sentir. Sentir sempre no dia-a-dia, sentir aquilo que nos acontece e ela aprender-se a libertar. Só que depois faltava-me, não sei se fez muito barulho ou não, faltava-me tempo para conseguir, eu peço desculpa, embora a culpa não seja minha, faltava-me tempo para conseguir ensinar ainda melhor essa pessoa a conseguir ser ela a procurar as causas e aquilo que estava por trás e aquilo que sentia que o foco de cada sessão era tanto no problema que a pessoa estava a viver e em procurar as causas desse mesmo problema, as causas mais profundas, onde é que elas estavam, que isso roubava quase todo o tempo da sessão. Mesmo assim, os resultados eram ótimos e maravilhosos e eu acredito que vários clientes conseguiram entender como é que se fazia e aprenderem a sentir, porque a minha insistência em temos de sentir, temos de aprender a sentir aquilo que nos acontece no dia-a-dia. Eu tive uma cliente muito engraçada, eu adoro-a, e uma coisa que aconteceu com ela foi, ela chegou com um problema com o marido e ela disse-me: eu não suporto que ele diga palavrões. Não suporto. E era uma das várias coisas que a incomodava. E depois, com o tempo, quando chegámos à última sessão, que foi a sexta ou a sétima, já não sei ao certo, ela disse-me: agora digo palavrões. E eu pensei: uau, este foi dos meus melhores trabalhos de sempre, porque houve uma enorme libertação. Ela ia para casa e ela ia sentir, ela mesma ia para dentro dela, ela não se limitava. A terapia nunca se limita a 1 hora ou 2 horas, duas comigo eram sempre duas, com um terapeuta. Isso não é terapia. Terapia é um processo contínuo com nós mesmas. Eu dizia sempre, eu não faço terapia a ninguém. Quem faz terapia é a própria pessoa. Eu simplesmente oriento na direção de encontrarmos aquilo que precisa de ser libertado. E quando alguém me diz terapia online não me faz sentido, isso a mim não me faz sentido nenhum. Porque se me dissesse a fisioterapia online não me faz sentido, fisioterapia em que há toque, não é? Eu percebia perfeitamente, porque é difícil fazer online uma coisa que é preciso toque, obviamente. Agora, terapia em que
nós estamos ali em... Não é um diálogo, mas em que há apenas comunicação verbal, toque não existe. Porquê é que terapia online não faz sentido? O que é que se quebra aí? O que se quebra muitas vezes é a dependência. Dá uma sensação de aquela pessoa não está ali para mim, para... Mas mesmo assim pode acontecer. Eu não estou para aturar, digamos assim, as queixas. E as clientes que vieram até mim e só quiseram ficar a falar no modo vítima, a queixarem-se de tudo, da vida toda, e eu simplesmente não alimentei e cortei, essas pessoas nunca mais voltaram. Porque essas não são as minhas clientes. Não é o tipo de cliente que eu quero. Eu não quero pessoas que procuram alguém que lhes vá resolver os problemas e que só queiram ficar obcecadas com os seus problemas. Porque há pessoas que até estão nesse modo, que só veem aquele problema, mas estão realmente à procura de uma solução. E há pessoas que estão à procura de alguém que alimente aquilo que elas já têm de mau. E eu não sou... Com certeza haverá imensos terapeutas para ajudar essas pessoas. Não sou eu. Então, terapia online. O que é que nós fazemos em terapia online? Aqui, mais especificamente no autoterapia. Eu quero explicar porque é que terapia online ou terapia presencialmente vai dar exatamente a mesma coisa, desde que seja bem feita. Quando eu atendia presencialmente, eu procurava encontrar a causa emocional do problema que a pessoa me trazia. Aqui no autoterapia, à partida, e tendo em conta a maneira como eu divulgo o meu trabalho, o objetivo de quem chega e de quem me procura é libertar-se da ansiedade. Ou de... Não tem de ser propriamente ansiedade, mas de transtorno emocional. Porque a autoterapia serve para qualquer transtorno emocional, seja ansiedade, seja depressão, seja o que for. Dentro do autoterapia, eu tenho áudios, e está na página de vendas, estão lá todos os áudios, que cada um vai especificamente ao teu inconsciente e vai ajudar-te a libertar a causa. Eu, presencialmente, percebia qual era o problema da pessoa e íamos mergulhar dentro da pessoa e descobrir qual era a causa. Qual é a diferença entre eu atender presencialmente e eu atender e o autoterapia? Não é eu atender, é o autoterapia. É que eu presencialmente, a pessoa trazia-me um assunto específico e nós íamos procurar a causa desse assunto específico. Se a pessoa, por exemplo, me viesse com depressão, a pessoa vem com depressão. Ok, vamos investigar o que é que se passa, o que é que se passou na vida dessa pessoa para ela chegar à depressão. Quando é que essa depressão começou? O que é que aconteceu? E vamos procurar a causa dessa depressão. A pessoa chega-me com medo de se relacionar porque teve um fim de namoro complicado. Nós vamos procurar a causa, que muitas vezes não é só esse fim de namoro, vem mais para trás, há mais coisas para trás. E vamos libertar essas causas. No autoterapia, vocês chegam até mim, entram dentro do programa e vocês vão começar na semana 1, semana 2, semana 3, a desbloquear todas essas causas. Mas como é que eu conto o meu problema? Tu não contas o teu problema. O que acontece no autoterapia é... Para que é que serve a autoterapia? Serve, primeiro que tudo, para que tu aprendas a fazê-lo sozinha e não sejas dependente de alguém. Segundo, serve para que tu não tenhas de gastar imenso dinheiro, porque vamos imaginar que o autoterapia tem 10 semanas ou 12 semanas, não é? Para cada semana nós temos uma sessão de terapia, uma sessão de autoconsciência. Mesmo que essas sessões valessem apenas 25 euros, se tu pagasses o mínimo dos mínimos, 25 euros, 2 vezes por semana, seriam 50 euros por semana. Ao fim de 10 semanas são 500 euros. No autoterapia, tu pagas aquele valor,
tu tens acesso a terapia todos os dias, a toda a hora. Basta entrares e carregares e tens acesso à terapia. E terapia são vários áudios, não é um único áudio em que tu vais, vamos... Não é uma meditação. Não há meditação dentro do autoterapia. Meditação é outra coisa. Tens um áudio para acalmar a mente? Tens, mas isso é um bónus. O que tu tens acesso lá dentro são áudios de terapia, de autoterapia e áudios de autoconsciência que te vão ajudar, que vão dentro de ti, ajudar-te a libertar as causas de tudo o que já aconteceu na tua existência e que te provocaram essa ansiedade, essa depressão, o que quer que seja. Depois, tens ainda áudio de autoconsciência que faz um trabalho ainda mais profundo que eu, muitas vezes, queria fazer também em sessão e não era possível. Porquê? Porque o que acontece? A diferença entre o autoterapia e fazer terapia é que o autoterapia é uma aprendizagem para a vida. Enquanto que fazer terapia, as pessoas vão porque têm um problema para resolver. E o que é que acontece? A pessoa tem depressão, vai lá, resolve a depressão, vai-se embora. É esse o meu objetivo enquanto terapeuta. É, no mínimo de sessões possível, eu resolver o problema que a pessoa me traz. Vocês acham que a pessoa vai querer pagar que se eu dissesse, pronto, ok, a depressão está resolvida, agora, por favor, vamos marcar outra sessão para eu lhe poder ensinar como é que daqui para a frente vai evitar ter novamente depressão, evitar algum dia ter ansiedade e qualquer situação que lhe surja na vida, qualquer problema emocional, saiba lidar perfeitamente com ele. Claro que ninguém vai querer pagar por isto, porque a pessoa chegou até mim porque tem depressão, a depressão está resolvida, vai à sua vida. E isto a mim não me deixava satisfeita, porque eu libertei-me da ansiedade e continuei durante anos a fazer terapia a mim mesma. Porquê? Porque a ansiedade generalizada é um problema que, mesmo depois de resolvido, não significa que eu nunca mais vou sentir emoções e que eu nunca mais vou ter problemas para lidar. Porque a vida continua a acontecer. Nós continuamos a relacionar-nos, nós continuamos a ter um trabalho, nós continuamos a viver. E não é nem num ano de terapia que eu vou conseguir ensinar, eu consigo em menos de 10 sessões resolver um problema específico da pessoa. Mas eu não consigo, em menos de 10 sessões, nem num ano sequer, resolver todos os problemas da pessoa. Porque o que acontece é que dentro de nós existem tanta coisa que nós precisamos de resolver que não é possível. E então aqui voltamos ao ponto de, então eu deveria fazer terapia o resto da vida. Tu podes fazer terapia o resto da vida. O meu objetivo com o autoterapia é ensinar-te a fazeres tu sozinha. Porque para mim seria insustentável, e não estou a falar a nível financeiro, seria insustentável para mim eu passar o resto da minha vida a depender de alguém para resolver as minhas questões emocionais. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim e eu acredito que, como eu, há outras mulheres, e há, porque senão eu não tinha alunas, que também querem libertar-se de terapeutas, de alguém de conseguirem sozinhas, daqui para a frente, poderem resolver as suas situações. E muitas vezes eu fico com aquela ideia, será que eu passo uma imagem que eu tenho uma vida perfeita e sou um Buda zen sempre? Não, eu irrito-me, eu respondo mal às pessoas também. Eu simplesmente, eu sou muito consciente daquilo que eu sinto, sou muito consciente de que muitas coisas que me acontecem... Por exemplo, eu recentemente estive doente, 2 semanas. E enquanto que as pessoas acham um drama ficar doente, para mim ficar doente é o meu corpo a dizer-me, olha, descansa, para um pouco, precisas de olhar para dentro de ti, precisas de parar, precisas de descansar. E depois disso, quando eu voltei a trabalhar de uma maneira que era eu. Isto é um exemplo. Eu tinha-me disciplinado para trabalhar de uma maneira que era, não é que fosse insustentável, mas que não me deixava fluir. E eu passei a trabalhar muito mais depois
porque simplesmente comecei a trabalhar conforme eu sentia. Mas pronto, isto sou eu que trabalho por conta própria. Mas muitas vezes o nós ficarmos doentes ou certas coisas que nos acontecem, a maneira como nós sentimos é algo dentro de nós a dizer: precisas de olhar para isto. Tudo o que nos causa desconforto é algo para que nós temos de olhar. E se nós precisarmos de um terapeuta sempre que sentimos desconforto, o que é que fazemos? Pegamos num caderno, anotamos tudo o que nos causa desconforto e vamos semanalmente ou mensalmente, porque há pessoas que só fazem terapia uma vez por mês. Eu não entendo como é que alguém que só faz terapia uma vez por mês consegue gerir depois tudo o resto que sente. Porque se esse terapeuta não ensinou que durante o mês é preciso estar consciente das emoções, é preciso aceitar aquilo que sentimos, é preciso saber libertar aquilo que nos acontece, é preciso estar atenta aos gatilhos e não fugir deles, porque isso só piora. Se isso não acontece, se isto não é ensinado, o que é que acontece? Nós passamos 29 dias a acumular porcaria para depois chegarmos ao dia de terapia e deitarmos no lixo. E depois passamos mais 29 dias a acumular porcaria para chegarmos à terapia e deitarmos fora. É insustentável. É como correr na rodinha do rato, não é? É andar naquela roda às voltas sem nunca ter fim. Enquanto que eu, na altura em que fazia terapia, eu sentia-me desesperada pelas segundas ou terças-feiras, que era o dia em que eu ia. Porquê? Porque eu ia lá e deitava tudo para fora. E depois eu percebi, não. Se eu posso deitar tudo para fora lá, eu posso deitar tudo para fora sozinha. Eu posso fazer isto comigo mesma. Eu posso aprender a fazer isto sem depender de ninguém. E se durante o tempo que eu fiz terapia, que foi um ano e meio, mais ou menos, 2 anos talvez, 2 anos, eu resolvi isto, no mesmo período, sem fazer terapia, ou sem ir à terapia, melhor dizendo, porque eu fazia comigo mesma, eu resolvi isto, no mesmo período. Eu não estou a falar desde aí, porque desde aí eu resolvi isto, não cabe aqui. Eu resolvi tanta coisa dentro de mim, tanta coisa, e eu continuo a resolver. A diferença é que no início, quando eu ia à terapeuta, eu precisava dela. Depois, quando saí de lá, eu demorava, sei lá, para resolver uma determinada coisa, eu demorava, se fosse preciso, uma semana. E agora, se for preciso, eu às vezes olho para mim e fico chocada. Como é que parece que está um tormento à minha volta e eu estou tranquila. Quando eu digo tranquila eu sei, eu consigo estar centrada e ter consciência de que nada é um drama. Só é um drama aquilo que eu quiser, aquilo que eu escolher que seja um drama. E às vezes eu escolho, ok, agora vou fazer um drama. Mas se eu não quiser que seja um drama, eu estou super consciente. Isso não quer dizer que eu não choro, porque chorar é uma libertação, não é fazer drama. Fazer drama é quando nós prolongamos aquele problema infinitamente e, meu Deus, e aquela pessoa fez-me isto e aquela pessoa fez aquilo e, que horror o que está a acontecer e tudo mais. E recentemente aconteceram várias coisas na minha vida que para toda a gente à minha volta foi e para mim eu estou calma e tranquila. Mesmo que eu fique triste, eu continuo calma e tranquila. Mesmo que eu sinta raiva, eu continuo calma e tranquila. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o meu nível de calma e tranquilidade é o meu nível, é a minha essência. A minha essência é ser tranquilidade, é ser paz. E isso não quer dizer que às vezes não surjam outras coisas. Mas eu limpo-as, eu tiro-as, eu resolvo-as. Sempre tranquila. Porque o que eu não quero que vocês pensem é que tranquilidade é ficar sempre em modo zen. Não, tranquilidade é um estado de ser. É como eu sou. É aquilo que eu sou. Paz é aquilo que eu sou. Que é quando eu me consigo conectar, e para isso é que são os áudios de autoconsciência. É para tu acederes a essa parte de ti mesma, que já é tudo aquilo que tu queres. Essa parte de ti mesma já é tudo aquilo que tu queres. E o resto são
tipo nódoas, digamos assim. Imagina uma camisola branca, uma blusa branca, magnífica, muito, muito branca. Que depois, com o tempo e com a vida e com acontecimentos, foi ficando cheia de nódoas. Cheia, 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 cheia. A blusa deixou de ser branca? Não. O que nós precisamos é encontrar o método certo para limpar aquelas nódoas. E é isso que eu ensino e que eu entrego em 25 minutos. Já passámos do tempo que eu tinha planeado, por isso vou acabar. Aquilo que eu entrego é como é que tu vais limpar essas nódoas para tu conseguires sentir novamente que tu és aquela blusa branca. E não quer dizer que tu só vais sentir isso quando limpares as nódoas todas. Não. Mas neste momento, com ansiedade, com depressão, nós somos uma blusa branca que na verdade parece castanha. Tu achas que essa blusa é castanha, de tanta nódoa que tem. Mas não, essa blusa é branca. E conforme tu fores começando a limpar bocadinho a bocadinho, tu vais olhar e dizer assim, olha, esta blusa é branca. Afinal, esta blusa é branca. E tu vais perceber que tu és, e vais sentir, esta blusa é branca. Eu sinto-me em paz, agora eu sinto-me tranquila. E depois vais começar a limpar cada vez mais bocadinhos, com mais e mais facilidade e tranquilidade. Cada vez mais e mais. Parece fácil, e é. Ao início dá um bocadinho de trabalho, dá. Mas no autoterapia tens tudo aquilo que precisas para fazer isso muito levemente. E cada vez vai haver lá mais coisas para que seja mais leve, mais fácil, mais tranquilo, mais tudo. Por isso eu espero-te lá. Tens aqui o link abaixo para te inscreveres, vemo-nos do lado de lá e bem-vinda ao caminho de seres rainha de ti mesma.